Bom, então o meu comentário aqui hoje no Bom Dia, eu fiz uma publicação ontem, bom dia, fiz uma publicação ontem à noite. Olha a ideia, acordando todo dia cedo, caminhando, Luciana Zuma, Nayara, Márcio, bom dia para todo mundo. Então, ontem eu fiz uma publicação falando sobre, é um trechinho ali falando sobre corpo, mas falando também sobre adolescentes, cortes, que provavelmente faz aí uma alusão aos cuttings, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto e nem gosto tanto de usar esse termo, mas eu imagino que algumas pessoas, quando leram ali o texto, talvez tenham pensado um pouco por aí. Mas aquilo ali faz parte de um texto chamado O Corpo e a Ética da Psicanálise, que é o que eu vou fazer alguns comentários sobre esse texto, tá? É um livro chamado Corpo, esse aqui, da Autêntica e Cult, e você tem Daniela Tepperman, Thaís Garrafa, Vera Iaconelli, organizadoras, né? Então o que tem aqui, que eu acho legal comentar aqui com vocês? Obviamente um livro sobre o corpo, e aí começa fazendo a apresentação sobre a ética, o corpo e a ética na psicanálise. E esse aqui é o capítulo introdutório, né? O capítulo que vai introduzir o assunto e apresentar o nome já está aí, já falei, o corpo, o livro. Então começa assim, ó. Olha que legal a ideia. A teoria sobre o corpo se enlaça à ética da clínica psicanalítica. E o que é uma ética? Uma ética é aquilo que fundamenta um ato. Para a psicanálise, o fundamento do ato é o desejo. Inclusive é isso, né? Quando você vai lá escutar uma pessoa que tem interesse em fazer uma análise, a ideia é que você possa, nas entrevistas iniciais ou tratamento de ensaio, escutar ali se tem um desejo por análise, né? Você está buscando, você realmente tem um desejo de ser analisado. E não só isso, se existe o desejo do analista em escutar aquela pessoa, né? Então o desejo é fundamental. Pensando aí no Lacan, ele vai colocar a importância do desejo do analista e, além disso, também pensar no desejo do futuro, do candidato à análise. E aí vai dizer assim, então faz uma articulação entre a ética e o corpo e coloca então que a ética é o que fundamenta um ato e o ato da psicanálise tem a ver com o desejo, né? E aí vai se colocar algumas articulações entre corpo, para pensar um pouco o corpo na psicanálise, coloca assim, ó. Há atos humanos cujos fundamentos a razão consciente desconhece. Além disso, as ações do homem sobre o mundo abarcam grandes paradoxos, e um deles é a nossa estranha relação com o corpo. E olha que legal que ela traz, né? Uma relação constantemente amado e odiado, né? Simultaneamente amamos e odiamos nossos corpos. Para um psicanalista, os atos de um sujeito são movidos por desejos que só ele pode reconhecer. E aí é justamente isso, né? A pessoa está numa análise para que ela possa descobrir o que ela deseja, mas através dela mesma. Por isso que uma das frases que eu mais gosto é quando a pessoa diz assim, vou para a análise escutar o que eu tenho a dizer. E não vou para a análise esperando que o analista fale alguma coisa sobre mim, ou vou num psicólogo para que ele fale sobre mim. Obviamente tem pessoas que têm essa postura, mas pensando em psicanálise, você vai para a análise para você se surpreender com aquilo que você vai dizer. Por isso que você vai trabalhar na via da livre associação, falar tudo aquilo que vem à cabeça sem censura, para que você possa então sair de uma fala vazia para uma fala plena, e então começar ali de alguma forma a circular o seu desejo, o desejo inconsciente, que só você pode saber qual é, né? E mais embaixo diz assim, isso implica medir e assumir as consequências dos próprios atos. Afinal, o desejo daquela pessoa especificamente, e todo mundo é que sabe, todo mundo tem um desejo aí, sabe um pouco dele, né? Não sabe completamente, vai descobrir em análise, mas o desejo de cada um é completamente diferente um do outro, né? O meu desejo é completamente do seu, do outro, e do outro, e do outro. Você vai descobrir isso em análise, e mais, né? Isso implica assumir consequências. O que desejam os seres humanos? E ela coloca, tem umas frases muito boas aqui, é um texto muito escrito, né? Muito bem escrito, que diz assim, não sabemos no atacado, cada corpo uma sentença. E traz uma coisa na sequência aqui sobre corpo e mal-estar dentro e fora, e diz assim, ó, que até por volta, aqui ó, diz assim,
Pela linha da racionalidade na tese kantiana, a razão deveria levar cada homem a agir em conformidade com a lei moral. Pelo cristianismo, os atos humanos deveriam seguir o seguinte princípio: ame o teu próximo como a ti mesmo. No imperativo cristão, o amor por si; no imperativo kantiano, a soberania da razão. O mundo sabe, entretanto, que nem sempre a razão e o amor ditam os atos entre os homens. E aí, olha que legal isso aqui, a psicanálise é justamente, ela se depara com o fracasso de amar o próximo, né, de seguir a razão. Ela se depara com isso e é a disciplina que vai tentar teorizar sobre isso. Então, na clínica, justamente é um dos aspectos que vai aparecer, a pessoa que chega ali, às vezes no mundo muito good vibes, né, de só tenho amor para dar, ou sou uma pessoa moral, sou uma pessoa correta, isso, aquilo, e percebe em algumas coisas do seu dia a dia, na sua fala, nos seus atos, algo que contradiza isso. E aí se vê dividido, mas como é que eu posso, se eu sou essa pessoa, estou fazendo tal coisa? E vai para análise, e isso eu me lembro de algumas situações, e uma foi muito marcante assim, que na verdade é uma, mas que pode caracterizar várias situações, de pessoas que procuram uma análise para que possa voltar a um estado anterior. Então assim, tudo ia bem, sempre foi aquela pessoa correta, aquela pessoa X, e aí então algo aconteceu e diz assim, mas isso não sou eu, isso que aconteceu não sou eu. E às vezes coloca a culpa no corpo. A gente está falando de corpo aqui, foi meu corpo. Às vezes acontece lá, sei lá, uma traição, coisas do tipo, põe a culpa no corpo, foi meu corpo que quis, pensei com a cabeça errada, pensei com outra parte do corpo, coloca a conta ali e vem para análise para tentar desfazer o feito, para tentar voltar atrás. E a psicanálise não vai trabalhar no sentido de desfazer e levar a pessoa a ser o bom comportado, a bom comportada de sempre. Mas sim mostrar isso também isso tem a ver com o seu desejo. Então, vamos escutar isso. E, obviamente, tem pessoas que vêm por uma entrevista e quando se deparam com essa posição, vamos descobrir o que tem aí, vamos escutar o que tem aí, se ficam horrorizadas, não volta mais e vai querer procurar uma outra abordagem que faça lá estanque, né, essa coisa que começou a vazar para deixar tudo como era antes. E muitas vezes até aquelas leituras que desresponsabilizam a pessoa, né? E isso é bem interessante, que esse é um modelo que ele vai trazer aqui, diz assim, olha só, para o homem medieval, o mal vinha do exterior para o interior, mas o homem moderno descobre que faz mal a si mesmo, que foi a sacada do Freud ali, mostrando que uma coisa não vem de fora, é o sujeito, é o desejo inconsciente que aparece, isso que é chamado de mal, e não necessariamente o mal é o mal, né? E diz assim, antes de Freud, os homens podiam partilhar do consenso de que o adoecimento corporal tinha origem sempre exógena, e que depois de Freud a coisa se modifica. Por exemplo, com a interpretação dos sonhos, né, o primeiro grande livro aí, o livro fundamental, o livro base da psicanálise, que diz assim, olha que legal essa frase, por mais racionais e moralistas que sejamos, nunca vamos conseguir escolher o que nosso corpo irá sonhar de noite. A luz da razão se apaga diante da força do desejo. Então, dentro dessa perspectiva, né, você pode controlar tudo, menos o que o seu corpo vai sonhar à noite, por exemplo, você então, pelo menos na perspectiva que ela traz, o homem da razão, que é esse homem que controla tudo, ele vai passar o dia ao corpo porque o corpo sonha sem seu consentimento, o corpo deseja sem seu consentimento. Só que o homem também é corpo, então faz o que com isso? E aí tem na sequência, o corpo sonha enquanto a razão adormece. Jacques Lacan estava certo, Freud não apenas descobre o inconsciente, mas descobre também que os filhos do iluminismo odeiam tudo aquilo que a racionalidade não consegue controlar. E aí, obviamente, se há um mal dentro do corpo, né, se é uma coisa desconhecida dentro do corpo, não é mais de fora, é necessário destruir isso dentro do corpo. E aí vem todas aquelas narrativas de práticas de levar a pessoa a uma normalidade, de eliminar sintomas, de colocar dentro de um funcionamento perfeito. A crítica que o Lacan tem a alguns modelos de psicanálise que vão para uma via adaptacionista, então a pessoa está mais adaptada, a pessoa está mais enquadrada, está mais de acordo com a sua realidade ali, compartilhada. E se a gente for pensar, a psicanálise está muito mais para uma desadaptação do que a adaptação de uma pessoa.
A ideia de adaptar alguém é uma coisa bem contrária aos primórdios da psicanálise. É que o Lacan vai dizer, né, que a psicanálise ali, com a psicologia do ego, o Hartmann e turma, companhia limitada ali, acabou levando a psicanálise para um caminho que estava mais uma vertente adaptacionista do que efetivamente escutando um desejo que contradiz, né, a organização, a moral do sujeito, aquilo que ele acha que tem controle. E diz assim, olha que bacana. Ela traz aqui um exemplo, só uma vinheta assim, de um cara, de uma pessoa que ela atendeu, né? E fala assim, tinha a oportunidade de ouvir um executivo que queria quitar antecipadamente o pagamento da escola de suas filhas, do jardim à formatura, queria pagar a escola toda. Porque ele pensava que se morresse, a sua obrigação de pai era deixar a escola paga. Esse homem não se autorizava a dormir. Exausto, preferia consumir anfetaminas para se manter acordado, em vez de consentir com os limites do corpo. Nem dormia, nem brincava. Pai devoto, ele raramente via os filhos, afinal, em vida trabalhava além da morte. É interessante isso, né? A pessoa está tão preocupada em deixar ali todas as condições para os filhos que trabalha exageradamente, né? Quero tanto estar com os meus filhos, eles bem, mas trabalho tanto ao ponto de que nunca os vejo. Aí você vê as contradições do desejo, né? E assim, do lado dos filhos, a retórica, que foi a citação que eu fiz ontem à noite, que algumas pessoas se interessaram, que é, do lado dos filhos, a retórica da punição ao corpo também comparece. Além do abuso de álcool ser uma realidade presente em adolescentes, também acompanhamos aqueles que cortam o próprio corpo com lâminas. Alguns chamam de cuttings, né? É que sempre que você põe um nome assim, você acaba criando como se fosse uma categoria, né? Então isso é um cutting, então deixou de ser o fulano de tal, virou um cutting, deixou de ser o Lucas, virou um cutting, deixou de ser o João, virou um cutting, deixou de ser a Madalena, virou um cutting, e quando você faz isso, você desresponsabiliza o sujeito e você tira o que é específico dele, o que é subjetivo dele e coloca numa objetivação global, né? Então, por isso que eu não curto tanto os nomes. Então, diz o seguinte, cortar com lâminas, assim, o mal dirigido ao corpo faz enigma. Com votos de silêncio, preferem fazer o corpo sangrar a dizer a verdade sobre o mal-estar que nele habita. E aí tem algumas leituras para ser feita, não vou trazer isso aqui ainda, né? Tem muitos bons dias pela frente, mas uma coisa interessante que eu cheguei a falar semana passada, e fala aqui num dos capítulos desse livro, na questão da adolescência, né? Que é um momento em que o corpo tem uma outra dimensão, né? Parece que o ser do sujeito não cabe naquele corpo, o corpo ainda está um pouco folgado com o ser do sujeito, começa a crescer coisas, crescer pelos, crescer o tamanho, perde-se um pouco do esquema corporal, né? Fica aquela coisa do pé chegar antes e, sei lá, vai aparecendo uma porção de coisas, e aquilo que eu falei semana passada, a excitação no corpo que começa a aparecer, ou reaparecer, na verdade, né? E essa excitação a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Então, até trouxe aquela fala do José Alteral, que lá numa situação lá atrás, numa palestra, ele trouxe essa perspectiva que para mim foi muito interessante se pensar, do como é, né, da noite para o dia, de repente, sua melhor amiga, seu melhor amigo, você passa a sentir uma outra coisa. Então, quando o tesão entra em cena, né, com o desejo sexual entra em cena, ferra com tudo, né, modifica tudo, toda a perspectiva. E muitas vezes, uma das possibilidades para se pensar nessas adolescentes que se cortam tem a ver com isso, né? Tem a ver com o mal-estar no corpo, que pode ter uma ligação com essa dimensão do corpo sexual, desse desejo que não sabe o que fazer com ele, e que, como coloca aqui, né, ao invés de dizer sobre a verdade desse mal-estar, acabam se cortando, alguma forma ali de romper, alguma forma ali de deixar extravasar, ou sei lá, o simbolismo que está por trás desse gesto, desse ato aí. Que obviamente a gente só vai saber do que se trata quando escutar aquela pessoa explicando o que é aquilo. É por isso que dizer assim, a pessoa se corta por conta disso. Não, vamos escutar o que ela tem a dizer. Então, você colocou uma coisa que é verdade, a questão da anorexia, que muitas meninas fazem isso, e já escutei isso textualmente de pessoas dizendo assim, desse corpo cadavérico, entre aspas, um corpo de menino, né? Para justamente não ter que lidar com esse corpo feminino que está ali numa revolução. Isso não estou nem considerando a dimensão do que é o corpo da mulher, né, na nossa sociedade, e até, entre aspas, o pecado que muitas vezes é considerado o corpo da mulher. Então, poderia pensar por essa via. Mas também, né, como não entrei nessa esfera,
e mais pela questão do que fazer com esse corpo excitado, por exemplo, os meninos também entram numa piração. Né? O que vai fazer com isso? E aí tem todos aqueles rituais de passagem, de mostrar que é potente, de que fez e que desfez, essas coisas todas. Bom, e veja só, corpos maltratados em nome do amor, no exercício da parentalidade. Diante disso, a psicanálise encara o fracasso do imperativo. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Olha que legal isso aqui. É o ganho do peso também, verdade. Também as duas coisas eu enxergo claramente na clínica. Como uma forma de encobrir esse corpo, de disfarçar esse corpo erógeno, sim. Então, voltando para cá, ó, ama a teu próximo como a ti mesmo. Afinal, se amas a ti mesmo castigando o seu corpo, então que tipo de amor reservará ao seu próximo? Né? Então, se você castiga o seu corpo, na verdade é amar e sacrificar ao próximo como a ti mesmo. E aí, então, para concluir aqui o texto, nossa, tem mais coisas aqui, mas só para dar o tempo, diz assim, corpo e sacrifício em nome de um bem maior, esse perigo do bem maior, eu já falei em várias lives, bom dias e afins, que diz aqui, ó, a dia de corpo e sacrifício, em geral, não se escreve no campo do amor, mas sim no campo da dívida, que tem essa, né, por amor, olha só o que eu estou fazendo, né, ó, a exaustão corporal como uma forma de provar o amor, ou coisas do tipo, e coloca assim, o castigo e o sacrifício de hoje, em tese, visariam ao alcance de um bem maior amanhã. A lógica do amor rapidamente é engolida pela lógica do bem. E aí, quem quiser saber melhor disso, o Seminário 7 do Lacan é uma das melhores leituras que você vai encontrar. O lance do bem, né? Fazer a coisa pelo um bem maior numa outra vida, um bem maior no futuro, um bem maior não sei o quê. Então você abre mão da ideia do desejo, da ideia do amor, pensando no amor fundamentado num desejo, para pensar numa ética do bem. Aí o Lacan pergunta, bem para quem? E aí, claro, ela vai trazer várias situações na história aqui, como, por exemplo, até traz aqui o Hitler, por exemplo, né, que vai trazer a ideia de fazer certas coisas pelo bem da nação, pelo bem da humanidade. Então, sempre em nome do bem, muita coisa vai sendo passada aí. Quantas situações de violência, a frase que vem junto a isso é para o seu bem. Né? Então, esse bem aí não é tão bem assim, ou bem para quem e para quê. Né? E aí, finalizando, traz um comentário sobre o texto Kant com Sade, que está lá nos escritos, e diz assim, ó, em função dessa verdade, Lacan sugere ler Kant com Sade, pois observa que, no que tange a relação de corpos, a ética da razão em busca de um bem facilmente pode escorregar para o discurso da perversão. Né? Porque essa ética aí, o bem, né, visamos o bem aí, o fim justifica os meios, você pode cair num discurso da perversão. A retórica sádica escancara tal paradoxo. Para a fantasia sádica, dotada de ironia ácida, olha só, cada homem deveria ter direito ao gozo ilimitado em nome do bem de todos. Afinal, supostamente todos se beneficiariam em gozar sem regras. Mas se eu caio nessa do gozar sem regras, tá? Coloca aqui, eis uma das utopias mais perversas da humanidade, supor que um corpo tem o direito de posse sobre outro corpo. E aí caímos no registro da perversão. Também por amor a Deus, né? E tudo é justificado. Bom, então aqui acho que é isso, né? Acho que tem esse pequeno comentário sobre esse assunto do corpo, começando agora, né? Pretendo trazer outros bons dias falando sobre o corpo em psicanálise, que é um assunto bem importante, tem muitos caminhos para se seguir, e esse texto aqui ele é um primeiro desse livro aqui, Corpo, tá? Da editora Autêntica com a Cult, acho que é uma parceria aí das duas editoras. A Cult é a revista, né? Não sei se é a editora também, mas a Autêntica é a editora. Então esse é o capítulo 1 desse livro. Na verdade é a introdução, né? É a apresentação. O corpo e a ética da psicanálise. Então é isso, lembrando, dia 30 de outubro começa o curso diagnóstico psicanalítico
12 semanas estudando aí diversos tipos de personalidades a partir de vários autores. Vou usar o Freud, a Klein, o Winnicott, o Fairbairn, o Kohut, o Otkenberg, o Massoud Khan, uma porção de autores para pensar os vários tipos de personalidade, para compreender um pouco, né, a dinâmica desses sujeitos, não para reduzir, obviamente, mas para dar alguns caminhos iniciais, né, de exploração de escuta, de manejo e de vias de interpretação. Tá? Dá para a Nutri fazer? Não tem problema, não tenho restrição no curso, né? A questão é se você já tem um percurso. Você tem percurso e o assunto assim é tranquilo para você, não tem problema. É só quando o pessoal às vezes chega sem base nenhuma, eu vou trazer coisas que já estão caminhadas, né? Aí não dá para ficar passando por lá de novo. Então, se você tem conhecimento no assunto, já assistiu lá, por exemplo, né, os cursos que eu tenho no YouTube gratuitos, Freud do Zero, Winnicott do Zero, Teorias da Personalidade em Freud, Reich, Jung, essas coisas, é tranquilo. Tá? O que mais aqui, só para finalizar? Então é isso aí, acho que